Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos. Aqui você confere pregações, análises da Bíblia, um pouco de psicologia, de teologia. Toda semana nós temos pelo menos um vídeo longo. Durante a semana nós temos ainda vídeos curtos. Não deixe de nos acompanhar e se inscrever no nosso canal para que você possa aprender mais. Você não precisa nem gostar de mim. Falar, esse Lucas é flamenguista, não vou com a cara dele. Não importa. O que importa é que você assista para você aprender mais. Teologia é uma coisa que às vezes você olha assim, não acha muito relevante para a sua vida. Mas quando você vai assistindo, vai acompanhando, você vai percebendo o quanto que é importantíssimo nós aprendermos mais a respeito de Deus e da Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qual é a psicologia do Coringa. E nós vamos analisar o texto do Salmo 119, versos do 67 ao 71. Coringa é um personagem da DC Comics que ele tem uma relevância muito grande. Ele é talvez o principal vilão do Batman. Em um vídeo curto já falei a respeito da psicologia do Batman. E o Coringa, por exemplo, na Piada Mortal, no anime da Piada Mortal, ele demonstra que um dos seus grandes objetivos é deixar claro que qualquer pessoa que passe por uma situação difícil, por um dia ruim, ele pode vir se tornar insano, se tornar louco e cometer atrocidades. Esse é o pensamento, a psicologia do Coringa. Ele, em algum momento da sua vida, teve um dia ruim, teve um momento ruim, e isso fez com que ele perdesse a sua sensibilidade social e a sua empatia para com o próximo, tornando ele uma pessoa fria, calculista e capaz de qualquer coisa. Ao contrário de outros vilões que vivem pensando em como ganhar mais dinheiro, como ganhar mais poder, o Coringa não se preocupa com isso. Em muitos filmes, em muitas séries, o que é visto é um vilão em busca apenas de criar o caos e de provar um ponto. Que qualquer um, mas qualquer um mesmo, na visão dele, que passar por um dia ruim, pode vir se tornar uma pessoa insana. E ele tem muito ódio do Batman, justamente porque o Batman falseia esse ponto que ele coloca. Demonstra ser algo mentiroso. Por quê? O Batman, ele passa por um dia ruim, ele passa pela perda dos seus pais, ele tem uma infância com muitos traumas, mas mesmo assim ele utiliza tudo isso para praticar o bem, o que causa o ódio no Coringa e todas as suas ações maléficas contra o Batman. Isso nos ensina algo. Qual caminho nós queremos seguir? Será que nós vamos usar as experiências ruins de nossas vidas como motivação para nós sermos pessoas melhores ou para nós praticarmos o mal? Isto é uma escolha nossa. Olha só o que diz o texto da Bíblia. Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Embora os soberbos tenham forjado mentiras contra mim, de todo o coração guardo os teus preceitos. Seus corações são insensíveis, como se fossem de sebo, mas eu me deleito na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. O salmista começa dizendo que antes dele ser afligido, ele estava afastado, ele estava desviado, mas agora ele está guardando a tua palavra. Ou seja, aflições, dificuldades na vida fizeram com que o salmista andasse por bons caminhos. E isso é intrigante, porque muitas pessoas passam por momentos ruins e isso faz com que elas se tornem pessoas más. Já outras, por incrível que pareça, talvez pela graça e pela ação do Espírito Santo e por elas deixarem o Espírito Santo trabalhar em seus corações, as dificuldades tornam elas pessoas mais fortes e pessoas melhores.
É como diz aquele velho ditado: o que não nos mata nos torna mais fortes. Verso 68. Verso 67 e verso 68 agora. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. O salmista deseja aprender com Deus, porque ele sabe que Deus é que é verdadeiramente bom. Nós temos aprendido aqui a doutrina cristã. Nós temos aprendido a respeito dos atributos de Deus. Deus, ele é um ser bom e os seus atributos, alguns deles são comunicáveis. Ou seja, nós podemos ter também esses atributos. Em nós mesmos, nós não encontramos bondade em nós. Mas a bondade de Deus pode ser transmitida para os nossos corações, em parte, através do trabalhar do Espírito Santo. O salmista sabia que Deus era todo bom. Deus, ele é bom, é justo também. Por isso ele pune o pecado, às vezes. Mas isso não faz com que ele deixe de ser bom. Pelo contrário, a bondade verdadeira está envolvida também com a justiça. Deus, ele é bom, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é um ser que está muito acima da nossa visão, da nossa capacidade e da nossa percepção. 69. Embora os soberbos tenham forjado mentiras contra mim, o salmista, mesmo após as aflições, tendo decidido andar conforme a direção de Deus, os mandamentos de Deus, pessoas más forjavam mentiras contra ele. Pessoas más queriam a derrota dele. Infelizmente, muitas vezes, mesmo seguindo por caminhos corretos, por caminhos justos, o cristão ele vai enfrentar difamações, ele vai enfrentar mentiras, ele vai enfrentar calúnias, ele vai enfrentar acusações falsas, e isso faz parte da vida cristã e é algo que nós temos que aprender a lidar, a superar e a passar por cima. Pessoas más, pessoas ímpias, soberbas, porque o ímpio significa o impiedoso, que tem a maldade no seu coração, e soberbo é o orgulhoso. Geralmente a pessoa que espalha mentiras a respeito da outra é também uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que está cheia de si, que está confiante na sua própria inteligência, na sua própria força, nas suas próprias capacidades, e tenta denegrir e destruir o seu semelhante com mentiras. Mas o salmista vencia tudo isso porque ele estava confiante no Deus vivo, no Deus de Israel. De todo o coração guarda os teus preceitos. Havia uma sinceridade por parte do salmista, algo muito importante que nós temos que ter em nossas vidas espirituais. Seus corações são insensíveis, eles não tinham sensibilidade para com a voz de Deus, para com a bondade, como se fossem de sebo. Sebo aqui no hebraico tem a ver com gordura, pode ser tanto animal como humana, que significa um coração que está endurecido, um coração que está distante de Deus, um coração que não quer ouvir a voz do Espírito Santo, que não quer seguir o caminho da justiça, o caminho da bondade. Mas eu me deleito na tua lei. O salmista gostava de estudar a lei de Deus, algo que é muito importante, os estudos bíblicos, o estudo da doutrina cristã. Por isso é muito importante você acompanhar os nossos vídeos, porque eles te ajudam no aprofundamento, no estudo da doutrina, no estudo das escrituras. Mas você pode pensar, será que isso é importante? Será que eu tenho que conhecer a Bíblia? Tenho que conhecer a doutrina? Sim, a Bíblia é a revelação de Deus a respeito de espiritualidade e ética para os homens. É a revelação de Jesus Cristo. A Bíblia é de muita importância. A doutrina é a sistematização dos ensinos de Cristo que estão contidos na Bíblia. Cristo, ele deixou um conjunto, um bojo de ensinamentos, e nós temos que absorvê-los, nós temos que aprendê-los, nós temos que colocá-los como guias, como bússolas em nossas vidas para trilharmos caminhos melhores, fazermos escolhas melhores. É a teologia de Jesus Cristo. Por isso,
é de fundamental importância o estudo da Bíblia, o estudo da teologia de Cristo, da doutrina de Cristo. E quanto mais você aprende, mais você quer, mais você deseja se aprofundar no conhecimento de Deus. 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Mais uma vez, o salmista vê com bons olhos as aflições que ele passou, porque as aflições que ele passou eram disciplina da parte de Deus. O que é disciplina da parte de Deus? São as provações que existem em nossas vidas, que Deus utiliza para nos melhorar, para aprimorar o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso modus vivendi, ou seja, o nosso modo de viver, de agir, de atuar nesse mundo. Por isso, Deus permitiu que o salmista passasse por aflições. Era a disciplina de Deus. Mas após a aprovação, se nós nos mantermos fiéis, vem a honra. Isso faz parte da doutrina cristã, que nesse mundo nós passaremos por provações, passaremos por dificuldades, mas nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo para nos dar força, para nós prosseguirmos e vencermos as batalhas da vida. E após a dificuldade vem a recompensa da parte de Deus, vem a exaltação da parte de Deus. Aquele que se humilha diante de Deus será exaltado por ele. 1 Pedro 5,6. Se não me falha a memória. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que ele vos exaltará no tempo devido. Que você aceite a disciplina de Deus na sua vida, mas que você continue lutando para que você alcance as bênçãos de Deus. Espero que você tenha entendido aqui o nosso vídeo que foi exposto. E não se esqueça de se inscrever, que serve para nos motivar a continuar trazendo vídeos todos especiais para você e você aprender de Deus, aprender do Senhor. E este conhecimento fazer com que você se desenvolva, que você cresça. Muitas vezes a gente quer saber só do entretenimento, só de nos entretermos. E o entretenimento tem também a sua importância de descanso, de relaxamento, porém é o conhecimento que transforma as nossas vidas, que nos leva para caminhos melhores. Um abraço para você e até a próxima!